Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Muito bem, nós vamos começar já é a nossa 46ª live, mas começando a primeira de 2024. Primeira live de 2024, nós estamos aqui com vocês sempre, todas as sextas-feiras, de 15 em 15 dias, nas sextas-feiras. Então, a cada 15 dias, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus na sua íntegra, na sua integridade, na sua inteireza. A palavra completa, a palavra revelada, a Bíblia como ela é. Nós temos sinceridade no coração e não falsificamos a palavra de Deus. Pregamos a palavra como ela é. Não precisamos da aprovação dos homens, nós só precisamos da aprovação divina para poder fazer isto. O que mostra se você é um homem de Deus ou não é o quanto você está 100% alinhado com a palavra. Não é o tempo de ministério que você tem. Eu tenho 50 anos de ministério. Eu tenho 40 anos de ministério. Eu tenho 60 anos de ministério. Isso não quer dizer nada. O que mostra se você é um homem de Deus ou não, mostra que você é realmente um homem de Deus é quando você está alinhado 100% com as Escrituras. E é isso que nós fazemos aqui. Alinhados com a palavra, propagamos a verdade na sua totalidade. Então queremos desejar para vocês boas-vindas neste ano de 2024. A todos que nós não podemos felicitar um bom ano novo, mas desejamos para vocês agora, aqueles que nos escutam, um bom ano novo. Que seus propósitos, seus projetos possam ser realizados. Coloca Cristo em tua vida em primeiro lugar, que isso é o mais importante. Salvação da tua alma para 2024 é o mais importante de todas as coisas, porque uma alma vale mais do que 10 mil mundos. Então sua alma é preciosa, é um ouro precioso. Entrega a tua alma a Cristo e Ele cuidará do resto. Então que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmão Fabrício. Boa noite a todos, bom dia, né? Na hora que estiverem nos escutando, shalom. Estamos de volta aí em 2024, Deus possa continuar nos abençoando neste ano, assim como Ele nos abençoou em 23 também. Amém. Até aqui, irmão Gutenberg, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, é só bênção, graças a Deus. Por quê? Porque aceitamos Cristo, porque Deus nos abriu o entendimento, Deus nos revelou sua palavra, então não tem tempo ruim para um cristão. Problemas, dificuldades, enfrentamos cotidianamente, mas, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, vencemos de glória em glória até chegarmos na glória, como diz a Bíblia. Então, o que nós temos aqui, irmão, para vocês, irmãos e irmãs, é, como o senhor já falou, a palavra inadulterada. A palavra de Deus, como nos ensinou os profetas, os apóstolos. Então, fazendo isso, sei que seremos bem-sucedidos, porque o que importa é ser aceito por Cristo, né? Como o senhor diz, vindicado por Deus, amém, ordenado por Deus. É claro que nós estamos numa caminhada e queremos estar lado a lado, ombro a ombro, com irmãos que creem na Bíblia, né? Mas isso é muito bom, companheirismo ao redor da palavra. E é isso que nós estamos pretendendo aqui, que mais alguém tenha companheirismo com nosso Senhor Jesus Cristo, que tenha um relacionamento íntimo com Deus, como o profeta cita em uma das suas mensagens, que era o que ele queria. Ele não queria que mais uma igreja, mais uma denominação, mais um sistema religioso, mas que as pessoas tivessem um relacionamento íntimo com Deus, de tal maneira que suas vidas fossem um reflexo, né, do caráter de Cristo. É isso que nós queremos, porque já aceitamos Cristo e queremos que mais alguém aceite esse Deus maravilhoso, que me salvou, salvou ao Senhor, salvou a todos aqueles que creem. E eu creio que há mais alguém para ser alcançado. Por isso nós estamos aqui, para que Deus nos use sua palavra, através do seu Espírito, e possa compungir os corações desses amados irmãos aí que estão no engano, no pecado, nas falsas doutrinas. Estamos aqui para te ajudar, meu irmão, não para te condenar, não para denegrir a imagem de ninguém,
como o senhor sempre tem frisado, né, irmão Gutenberg, pastor Gutenberg, que nosso padrão aqui é Bíblia e nossa intenção é de ajudar as pessoas. Vamos para frente. Amém. Bom, o nosso tema de hoje nós vamos falar do texto fora do contexto, que aí gera perdição, gera heresia e gera maldição. Também vamos falar dos falsificadores da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que existem os falsificadores que falsificam a palavra, porque eles estão em busca de fama, estão em busca de dinheiro, e também aqueles que são mercadores da fé, né? Isso engloba também, quando você falsifica a palavra, é em torno de algo que você quer para você. Você quer uma fama, você quer tornar aquilo um mercado, uma forma de viver mais cômoda, uma forma de viver com muito dinheiro, usando somente o gogó para enganar as pessoas. Então, os falsificadores fazem isto. Eu vou só colocar aqui uma oração do irmão Brando, que ele fala do texto no contexto, só para a gente começar aqui, para você ver, quando ele disse, eu quero também que isso aconteça conosco aqui também, quando diz para nós assim, olha, Cristo é revelado em sua própria palavra, 73. Ora, vocês não devem... Não é esse aqui, deixa eu pegar outro slide aqui. Aqui. O Senhor Deus, que é responsável por esta palavra e responsável por sustentá-la através das eras, para que viesse para nós inadulterada. É a virgem e pura palavra de Deus. Neste momento nós a estimamos tanto em nossos corações. Divida este texto, Senhor, em um contexto para nós nesta noite, para que nós, os filhos dos homens, possamos entender as ordens de Deus, pois pedimos isto no nome de Jesus. Também nós pedimos isto também hoje, que Deus divida essa palavra para nós, essa santa, inadulterada palavra a qual nós estamos propagando, a verdade revelada, que Deus, o texto que nós usarmos aqui, tenha um contexto para preparar os filhos de Deus sem falsificar as escrituras. Então veja, com isso eu quero ler aqui a nossa porção, que é o seguinte, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 2,17, ele diz para nós assim, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Então, para você ver que existem os falsificadores da palavra. Isso é certo. Como muitos, e são muitos os falsificadores da palavra de Deus. Agora, aqueles que têm sinceridade no seu coração, que fala como de Deus, na presença de Deus, aí são poucos. E é o que nós estamos querendo fazer. Como de Deus, na presença de Deus, queremos falar a palavra para você com sinceridade. Agora, que ouça ou que deixe de ouvir, mas nós estamos pregando a verdade. E é isso que nós vamos fazer, porque ai de nós, se nós não pregássemos esta verdade. Então, falando de um contexto, texto fora do contexto, eu vou dar aqui um exemplo bem claro, que é assim para nós. Vou trazer a gente aqui para a tela novo. E aí o seguinte, se eu chegasse aqui hoje, onde nós estamos aqui hoje, nesse estudo, e dissesse somente assim, eu tenho 3 mulheres e eu parasse aqui. Isso soaria como muitas pessoas sairiam dizendo que Gutenberg disse que tinha 3 mulheres. Quer dizer, eu dou o texto, mas eu preciso de um contexto para poder explicar isto. Não é isso? O que faziam? O irmão Branham disse, se alguém vem aqui e pega parte dessas fitas que eu estou pregando e não observa o contexto, a parte anterior e a parte que vem depois, então eles fazem disto uma heresia. O que fizeram com a mensagem também foi isto. Eles pegaram partes de texto, mais partes de texto. Um pegou uma parte de texto dizendo que o sangue não salva e não entendeu o contexto daquilo. O outro pegou uma parte dizendo que a salvação é coletiva, não é individual, e não pegou todo o contexto para poder entender o que ele falou com isto. O que falou com isto. Então, aí se pega algo e faz daquilo um cavalo de batalha. Vamos lá, voltando aqui na parte de 3 mulheres. Sim, eu tenho 3 mulheres, sim. Eu tenho uma mulher que me chama de pai, eu tenho uma mulher que me chama de esposo, de amor, e eu tenho uma mulher a qual eu chamo de mãe. Então eu tenho 3 mulheres, sim.
Então agora eu estou dando o contexto da primeira frase que eu falei, porque se só pegasse só a primeira frase que eu falei e jogasse isso para o mundo, se alguém cortasse esse vídeo e jogasse para o mundo, então as pessoas iriam entender que eu teria 3 mulheres na vida secular como esposa, mas não é isto. Então precisa-se analisar o contexto das coisas, daquilo que o irmão Brana falou, analisando todo o contexto, toda a palavra, para que você não faça uma heresia. Por isso que a Bíblia, ela veio, irmão Fabrício, para os revelados. Porque é o seguinte, porque as pessoas pegaram textos de Jesus Cristo para fazer a doutrina da Trindade. As pessoas pegaram texto de Jesus Cristo para fazer a doutrina da dualidade. Certo? Então você tem o seguinte, heresias foram criadas baseadas na Bíblia. Por quê? Porque eles não harmonizaram e não pegaram o contexto das coisas. Então, se você pega só um texto aqui, Jesus dizendo assim, o Pai que me enviou é maior do que eu, certo? Aí depois Jesus vai dizer assim, o Pai está sempre comigo. Aí depois Jesus vai dizer, eu vou para o Pai. Então se você pegar só um texto aqui, você faz uma doutrina. Se você pegar só outro texto ali, você faz outra doutrina. Se você pegar só outro, você faz outra doutrina. Então o que você precisa? Observar todo o contexto, todas as escrituras, o que as escrituras falam, para poder você não fazer uma heresia e trazer uma doutrina falsa. Comece com essa introdução. Irmão Fabrício. Mas é desse jeito, irmão. E o quanto que nós temos encontrado isso, né? De pessoas até que se dizem inteligentes, sábias. Porque, na verdade, irmão, as pessoas que estão nas denominações não sabem o que é Bíblia. A gente tem que ser sincero. As pessoas não conhecem Bíblia. Não conhecem... Eles conhecem um pouco de história, um pouco daquela teologia de fundo de que tal, que aprenderam ali com o curso de teologia, com tal igreja, tal denominação, que há muitas. Mas o povo da mensagem é um povo que realmente, né, aqueles que realmente tiveram a revelação, é um povo que é inteligente, é um povo que conhece a Bíblia, porque recebemos um profeta. Mas tem umas pessoas que eles ultrapassam, né, aquele limite que Deus coloca para a gente não ir além daquilo que está escrito, além daquilo que está na mensagem, que é a Bíblia revelada. Então, o diabo, ele nessa era, como diz a Bíblia aqui, eu estava até escolhendo aqui um para ler, 2 Timóteo capítulo 3, né, que é os tempos trabalhosos. Realmente é uma era trabalhosa, é uma dificuldade muito grande para você pregar a verdade e para que as pessoas firmá-las na verdade. Porque, irmão Gutenberg, não é fácil, sabe, para nós. Somos sinceros, não queremos que as pessoas se percam, mas, sabe, esses sinceros não agradam às pessoas. As pessoas não querem sinceridade. As pessoas querem um falso no púlpito, dizendo a elas o que elas querem ouvir e simplesmente cauterizar a mente, porque isso parece que é uma coisa tão fácil de acontecer, né? Porque depois que você ouve uma mentira várias vezes, irmão Gutenberg, aquilo é tido como verdade. Sabia disso? O diabo trata de dizer uma mentira milhares de vezes. Por exemplo, a doutrina da Trindade. Ou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O diabo já citou isso tantas vezes nos púlpitos, através de pastores e pregadores e teólogos, que as pessoas têm como uma coisa que é verdade absoluta, que está na Bíblia. Isolaram Mateus 28:19 e ali criaram o batismo falso e uma divindade, né, dividida em 3 pessoas. Então, na mensagem é do mesmo jeito. Infelizmente, que isso não é novo, né, irmão? Isso não é novo, não é de hoje. Isso não é que está acontecendo em nossos dias. Aconteceu lá atrás, acontece nos dias dos apóstolos, aconteceu nos dias de Cristo, no dia do profeta irmão Brana. Ele já estava combatendo aquelas heresias, aquelas patifarias, que aquilo é uma aberração, que tantas coisas que o irmão Brana, vivo ainda, já começaram a criar, a inventar a ideia, querer batizar-se em nome do William Brana, que o William Brana era Jesus Cristo, era o Filho do Homem, já ainda nos dias do profeta vivo. Mas, irmão, então nos nossos dias é difícil, mas eu creio que o Espírito Santo é Deus, é o que vai revelar a sua palavra no coração do eleito. E o que importa é que a palavra caia no coração fértil, numa terra fértil, e vai frutificar verdadeiramente, corretamente. Então, o nosso empenho aqui é de que esse evangelho puro caia numa terra, essa semente pura, caia num coração de uma terra fértil.
e possa receber isso, vai receber. Agora que a maioria não aceita, não entende, deturpa, mas para o seu próprio mal. Porque a Bíblia diz também, né, que lá em Judas, né, homens, se introduziram homens, né, para este mesmo juízo, homens que deturpam a palavra. Era profético disso acontecer, mas também haveria uma voz dizendo isso está errado. Isso é do diabo, para com isso. Isso não faz bem. O diabo tem que escutar isso e parar, porque ele tem feito muito mal à igreja do Senhor Jesus Cristo. Muito mal. Levanta teólogos e doutores em divindade para deturpar a palavra. E está aí o povo. O povo não crê mais em Bíblia, não crê mais em crente. Olha, em pastor ninguém crê mais. Ah, eu sou um pastor, sou um pregador do evangelho. Ah, você é mais um. Não, eles claro que eles generalizam tudo, mas por quê? Por causa desses... E hoje, ainda mais por causa da mensagem, né? Eles generalizam, é o William Branham que é o falso. Não, o William Branham não é falso. Falso é esses que se introduziram na mensagem, trazendo essa bagagem católica, essa bagagem espírita para dentro da mensagem. E isso é obra de Satanás, obra do diabo, querendo fazer com que o profeta seja falso. Porque quando eles pregam que não há salvação sem o sangue, que o sangue não salva, que há uma salvação intercessória ou familiar, há uma salvação para quem rejeita Jesus Cristo, né? Eles dizem, e querendo que dizer que foi o profeta que disse isso, eles automaticamente, quando isso não foi o profeta que disse, fazem com que o profeta seja um falso profeta. E dizem crer no profeta, dizem, não, eu não creio em profeta, digam, porque vocês não creem na mensagem, meu amigo. Vocês não creem em Bíblia. Por que vocês dizem que creem em Bíblia quando vocês afirmam coisa que não está na Bíblia? E querem sofismar, querem passar desapercebido, quer que o povo não diga nada. Então, esses tais, irmão Gutenberg, precisam ser suas bocas caladas, como diz Paulo. Tais espíritos precisam ser calados. E a Bíblia que faz isso, é Cristo que faz isso. Né, revelando aos seus eleitos. Perfeito, perfeito. Como você falou, o tempo está complicado, porque são muitos doutores e mestres, e pessoas que dizem que têm muitos anos de ministério. Mas para que muitos anos de ministério? Para enganar as pessoas, para usar de sofisma e falsificar as escrituras e enganar as pessoas. Por exemplo, você pega aquele teólogo lá, aquele arqueologia, que trabalha com arqueologia, o Rodrigo Silva. Né? Rodrigo, pronto. Esse cara está negando as escrituras de todos os lados. Primeiramente, ele disse que Maria Madalena não era prostituta. Maria Madalena foi abusada pelo seu padrasto. Ora, uma pessoa ser só abusada pelo seu padrasto, ser perdoada daquela maneira, e a Bíblia fala que ela tinha 7 demônios. A Bíblia fala que ela tinha 7 demônios. A Bíblia fala que ela era prostituta, mas Deus nunca foi conhecido por arqueologia, por qualquer ciência. Deus é conhecido pela fé. O profeta ensinou isso. Deus é conhecido pela fé. Então, esse homem surge com outra, agora eles já estão ensinando que Jesus não era pobre. Jesus não era pobre, porque a profissão de carpinteiro naquela época era uma profissão que tinha uma boa remuneração. Mas aí a Bíblia diz assim, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Mas aí eu tenho que passar por cima das escrituras para crer num arqueólogo, num teólogo que está falando aquilo. Para crer em um doutor em teologia, eu tenho que deixar as escrituras de lado e acreditar no homem. É isso que estão fazendo. E dentro da mensagem, tentando, como você disse, tentando fazer com que o profeta seja falso, e eles estão acreditando em homens. Agora há pouco mandaram um negócio dizendo que alguém disse, que o William Branham disse que os católicos serão salvos. Eu disse, onde é que existe isso? O William Branham disse, católicos serão salvos aqueles que creem em Jesus. Sim, eu e você era católico, nós cremos, nós somos salvos. Pois é. Pois é. Então, mas aí, pega-se o texto, fora do contexto, para quê? Para fazer um pretexto, e esse pretexto trazer uma heresia, um ensinamento falso, falsificando as escrituras e levando as pessoas à perdição. Levando pessoas que estão ouvindo esses doutores à perdição. Agora me diga uma coisa, Fabrício, tem uma falsificação maior das escrituras do que a pessoa negar o sangue? Eu vou só deixar aqui o parágrafo, vou colocar na tela e vou passar para você essa pergunta. Eu vou colocar o parágrafo aqui na tela
para que a gente possa ler o que o irmão Brana falou sobre o sangue. E aí nós vamos ver se existe uma falsificação maior do que essa, de que a pessoa dizer que o sangue não salva. Eu vou ler aqui o parágrafo e vou passar para você aí. Olha só. Diz assim, o profeta disse para nós, e o profeta sempre ensinou que a salvação é individual. É uma coisa entre você e Deus. Se Deus encontrou um homem, e nas bases da sua fé sobre o sangue derramado, salvou o primeiro homem. O primeiro homem, Adão, foi salvo pelo sangue derramado. Ele tem que permanecer para sempre sobre o mesmo programa. Agora, preste atenção aqui, ó, olha só. Ele salvou Adão sobre o quê? Sobre o sangue derramado. Ele tem que permanecer para sempre sobre o mesmo programa. Esse programa não pode mudar. Se ele não o fizer, ele fez algo errado. Quando ele tomou sua primeira decisão. Se Deus salvou um homem, e a única maneira que ele salvou foi através do sangue derramado de um cordeiro inocente. Se estas foram as bases pelas quais Deus decidiu salvar o homem, então ele prossegue e vai dizer, não existe qualquer outra coisa. É porque eu não botei mais para frente, mas se você lê o 55, você vai ver mais para frente. Mas só para resumir, eu trouxe isso aqui. Então, Deus tem uma única via para salvar o ser humano. E essa única via é através de quê? O sangue derramado. Deus salvou Adão pelo sangue derramado. Como pode alguém afirmar que o sangue não salva, irmão Fabrício? Irmão, como nós estamos falando, né? A situação é tão precária desses pregadores, é tão precária, que eu me lembro que o profeta citou uma vez que uma denominação, por também não crer no sangue de Jesus Cristo, não cria mais também no sangue, eles começaram tirando o sangue dos hinos. Não vou falar isso. Eles já não creem mais no sangue de Jesus Cristo, porque é um evangelho muito ensanguentado. Esse Cristo de vocês é um Cristo de sangue, é um Cristo... Aí começou a tirar o sangue dos hinos. Depois começou a não citar mais a Bíblia, sobre quando fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O que nós vemos aí, e o profeta, jamais, William Branham, um homem de Deus como foi e é, claro, a morte não muda, né, ninguém, claro que está numa dimensão diferente da nossa, mas aqui mostrou como é que se prega a Bíblia, mostrou como se vive, né? Se vive e se prega a mensagem, que não é outra coisa, que é a Bíblia, e está aqui para nós milhares de parágrafos da mensagem, e versículos da Bíblia que não... Irmão, se nós pegarmos como ele falou aí, se a base para a salvação do pecador, Adão e Eva, como os primeiros pecadores, né, que houve, o sangue. E a graça? Mas aquilo é a graça. Eu não posso, como já dissemos aqui algumas dezenas de vezes, não existe graça sem o sangue de Cristo, sem o sangue do Cordeiro. Eu só posso ter graça, que é o favor imerecido, quando eu vejo Jesus Cristo derramando, vertendo o seu sangue na cruz para me salvar. Então, uma pessoa dessa, eu não vejo ela como um pregador da palavra. Eu vejo ela como um falsificador do evangelho. Ele pode ter 50 anos, pode ter seguidores de mensagem, ele pode ter 50 anos de ministério. Eu não tenho respeito por um ensinamento desse. Não devo ter respeito por isso. Nenhum de nós devemos ter respeito por falsas doutrinas. Para com a pessoa, eu não tenho nada contra ninguém, particularmente falando. Eu quero que a pessoa se converta, eu quero que a pessoa se desvencilhe desse espírito, porque isso adulterar a palavra é morte espiritual, mano. Não é do ponto de vista do ponto de vista pessoal que a gente está falando, é do ponto de vista doutrinário. Né? Doutrinário, para que fique bem claro para as pessoas, seguidores dessas pessoas. Nós não estamos querendo atacar a moral, nem o nome de ninguém, mas, como Paulo disse, né? Paulo falou abertamente, olha, é preciso que, se mesmo nós, ou um anjo, vos pregue outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Isso é maldito. Uma doutrina que nega o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a única maneira, o profeta está falando, a única. E dizer que o sangue não salva, ele está fazendo, porque o sangue, o que é o sangue? É a palavra. O que é a palavra? É Cristo. Não é? O que é Cristo? É Deus. Cristo é palavra. Então a palavra não salva? Cristo não salva.
porque Cristo é o sangue, é a obra redentora. Então nós vemos que uma pessoa como essa, assim, se está enveredando pelo caminho de Balaão, né? Falsas doutrinas. O Balaão era um aplicador de doutrinas falsas, de ensinamento errado. As profecias eram corretas, né? Mas a doutrina de Balaão era demoníaca, ainda mais que era um amante do dinheiro. Então nós vemos que o espírito não morre, sabe, irmão Gutenberg? Aqueles espíritos enganadores que apareceram lá em Gênesis, falsificando a palavra, não é? O espírito da serpente não morreu. Ele adulterou a palavra para Eva. Aquele demônio, aquele espírito das trevas continua aí vivo e usando outros personagens, sabe, para enganar a Virgem de Cristo, a noiva de Jesus Cristo. Você vê que é o mesmo espírito tentando enganar a noiva de Jesus Cristo. Esse espírito tentou me enganar. E ele está tentando enganar milhões por aí. Ele foi desmascarado. Então, é tipo da serpente, quando ela é desmascarada, ela, né, procurar um molho de folhas, um molho de folhas ali, se esconder de um buraco, num toco, um buraco de uma casa velha. Mas a gente sabe que a serpente está ali. Ela apenas se escondeu. E é como esses pregadores, não chamando de sério, mas é assim, usado por espíritos errados. Não estou chamando ele de espíritos errados, porque são espíritos errados usando os tais. Entende, irmão? Então é bom que as pessoas acordem, como o senhor disse aí. Não devem seguir a tais doutrinas, não devem seguir a tais ensinamentos, porque no final é morte. Por que eu devo dizer para o meu filho ou minha filha que eles não aceitar Jesus Cristo, serão salvos? Eu vou salvar eles lá no julgamento do trono branco. Aonde tem Bíblia isso? Mas eu vi uns pregadores já aí, até denunciamos essas heresias. Heresias deturpam a palavra, enganam as pessoas. O ruim é de encontrar pessoas que como que estão dormentes, mas os filhos de Deus serão arrebatados desses lugares, dessas arapucas do diabo. É assim que devo dizer, onde se prega uma doutrina dessa. E não se encontra homens para combater isso, e o pregador ouve a advertência, ouve a chamada de atenção. O que devo fazer, irmão? É para mim ficar com eles e dizer, não, está tudo certo, nós somos irmãos, é o amor, e eu não tenho que... Mas o amor que o profeta pregou e a Bíblia prega, diz assim, olha, afasta-te dos tais, diz a Bíblia. Quer que eu diga? Só citar aqui para nós, irmão, um versículo aqui da Bíblia. Amém. Tá bom? Ó. Eu vou pular aqui. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, está vendo lá o espírito do engano? Assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. É o que nós estamos tentando ajudar aqui. Não estamos para condenar ninguém, para dizer, nós somos melhores, somos homens da verdade. Não. Nós somos cristãos, filhos de Deus, pregadores da palavra, da mensagem como ela é. E querendo ajudar os tais. Agora, eles não permitem, irmão Gutenberg. Como é que se faz? Não é afastar-se ou é se unir a eles? Como é o procedimento, irmão? Que se faz com pregadores que não querem voltar atrás? Devo amá-los de tal maneira a passar por cima da palavra e ficar com os tais, passando por cima da palavra, da advertência de Deus? Ou dizer assim, ei, meu amigo, você é meu irmão, até aqui andamos juntos, mas daqui para frente, olha, não dá para continuarmos. Dois não andam juntos se não tiverem comum acordo. E o nosso acordo é com a palavra. Ou palavra, ou 100% dela, 99% não é correto. Verdade. E a Bíblia também diz para nós, né? Não sei se foi o apóstolo Paulo ou João, não estou lembrado do texto agora, mas assim, se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, João. Não recebais, João, isso, nem João. Tampouco saudeis. Então, o que a Bíblia diz que a gente não deve receber?
e nem saudar. Apesar que nós temos a educação ainda de conversar com as pessoas, um bom dia, de dar o melhor, por exemplo, tentar levar elas ao conhecimento da verdade. Mas não dá para andar junto com uma pessoa que está fora das escrituras. Embora nós estamos no mesmo mundo, mas isso é mesmo que seja óleo e água, você não consegue misturar. Então se você põe no recipiente água e óleo, um vai ficar em cima, outro vai ficar embaixo. Mas não se mistura. Mas mexa com a colher o tanto que quiser, que não vai se misturar. Agora, embora nós estejamos no mesmo mundo, mas nós não podemos se misturar com isso. Agora é assim, ó. Verdade é verdade, ainda que ninguém esteja praticando, continua sendo a verdade. O certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo, continua sendo certo. O errado é errado, ainda que milhões estejam praticando, nunca vai ser certo. Exatamente. E a mentira é mentira, ainda que milhões estejam praticando, bilhões, não vai mudar para a verdade. Então, é o que muitas pessoas se apegam, é a isto, irmão Fabrício. Não, mas eu tenho esses dois aí querem ser agora o dono do mundo, os donos da verdade. E aquele ali que tem um monte de gente. Ora, verdade é verdade. Se só tiver só nós dois praticando, continua sendo a verdade, não vai deixar de ser. É como 2 mais 2 é 4. Mas se o mundo inteiro disser que é 5, vai ser 5? Não vai ser 5. Vai continuar sendo 4. Então não importa a multidão que está caminhando e com quem está caminhando, isto não vai mudar nada diante de Deus. Deus não vai falsificar a sua palavra, mudar a sua palavra, aplicar a sua palavra mais, interpretar de outra maneira, porque milhões estão fazendo assim, porque bilhões estão fazendo assim. Não. Continuará como Deus disse. William Branham disse, o que Deus fez no começo, ele faz no final. E se ele fizesse algo no começo e não fizesse no final, ele estaria errado. Mas ele é Deus, ele sabe o fim desde o princípio. E o que ele começa no princípio, ele termina no fim. A maneira como ele começa é a maneira que ele termina. Então, eu digo para você que nós não se misturamos com estas coisas. E ainda que diga que nós queremos ser melhores, mas digam o que quiser. Mas nós não vamos se misturar com doutrinas falsas, com algo que nos leva à perdição. Porque afirmar tal coisa, que o sangue não salva, esta foi a maior de todas as heresias que eu já vi na face da terra. Se levantar outra, irmão, se levantar outra pior do que essa, eu vou dizer que você é o fim. Não tem mais. E agora, é porque usa o texto fora do contexto. Pretexto, e aí leva pretexto para heresias. E aí leva as pessoas o quê? A perdição, a podridão, ao engano. Falsifica as escrituras para o seu bel prazer, para satisfazer a sua doutrina. Deveria ser humilde, mudar, voltar e dizer, não, eu errei nisso aqui, eu errei, mas eu estou aqui. A humildade é uma grandeza muito grande. E isto é para poucos. Irmão Fabrício, continue que eu vou depois passar um slide. Exatamente, eu estava querendo escutar a escritura quando João disse isso, né? Se alguém vem ter contigo e não traz a doutrina, não o recebais em casa, não o recebais, quer dizer, como o senhor disse, não é que seremos mal educados. Engraçado que esses aqui, bem agora há pouco tempo, esses aí, porque tem uma disputa, né, aqui na Paraíba, essa questão muito grande aí, que nós sabemos, da questão da salvação pelas boas obras, que são a heresia que se impregnou na cabeça do povo. E, irmão, isso é na cabeça de uma grande maioria dos pregadores da mensagem. Pobreza dizer que vai ser salvo pelas boas obras, ou porque fez alguma coisa de bem para alguém, ou alguém que fez alguma coisa de bom para mim, né? E aquela pessoa pagou meu salário, como aquele outro lá no Porto Alegre, lá em Porto Alegre, dizendo aquilo. Eu disse, meu Deus, será que nesse meio desse povo não tem um homem espiritual? Não tem um pregador espiritual, que são cheios de pregadores, de auxiliares, né? Mas são tudo bajuladores. Olha, irmão, esse povo, eles se avizinham de bajuladores. Aí aqueles é igual político, você sabe como é que é político, né? Ele vai pro palanque e diz aquelas promessas incumpríveis, ele não pode cumprir nada daquilo que prometem. Aí os bajuladores, no tempo da política, é o homem,
esse é bom, esse vai fazer, os bajuladores. E o povo fica desconfiado, mas acaba que sendo eleito. Depois que ganha, aí, meu amigo, aquilo era quando eu era candidato, agora eu sou o prefeito. Agora é diferente. É do mesmo jeito desses homens. Se avizinham de bajuladores e o povo vê que tá errado, mas não tem coragem. É o pastor. O pastor. Meu amigo, muito mais merecemos ter cuidado com o que estamos pregando pro povo. Vamos pregar heresia só porque queremos ser irmão, é porque as pessoas querem ser diferentes, não querem a simplicidade do evangelho. Vamos pregar a simplicidade do evangelho e seu poder da palavra. Aí querem aparecer para o povo como eu sei as escrituras, eu conheço a mensagem, olha esse verso, olha esse parágrafo da mensagem. Isolou, morreu. Aí quer apresentar para o povo que é homem sábio. Meu amigo, nós não devemos se arriscar dessa maneira. Você pregou uma coisa, irmão, o maior cuidado que nós temos como pregador do evangelho é se a gente está citando alguma coisa que não está, né, um pouco desalinhado. Se está desalinhado, vamos alinhar a coisa. O pregador deve ter cuidado com isso, os pregadores, mas o povo em Deus, esses pregadores, esses pastores, é Deus no céu e eles aqui na terra. Eles falaram, acabou. Se esse da Paraíba aqui falar, ixi, misericórdia, acabou. Eles não vão examinar a Bíblia, eles não vão examinar a palavra. E é engraçado, irmão. Eu fico assim, admirado, abismado com tanto de, sabe, aqueles olhos de peroba que eles passam na cara. A cara chega a ilumina de tanto óleo de peroba que eles passam, que eles vêm publicamente dizer, não, é somente a palavra, é somente a mensagem. E daqui a pouco a gente vê eles citando coisas que não estão na mensagem e dizer, não, eu só creio na mensagem, eu só creio. Meu amigo, eu acho que esse povo pirou, o povo perdeu o juízo. Só pode ter perdido o juízo. Porque não vê que está citando uma coisa que não está na Bíblia e dizer que está pregando a Bíblia. É a mesma cegueira dos trinitarianos. É a mesma cegueira dos dualistas. É a mesma cegueira desses espíritos errados que se tem no mundo aí religioso. É o mesmo espírito, irmão. É o mesminho, é a mesma ideia. Um daqui da Paraíba não pode falar que o outro está errado agora mais, porque o mesmo espírito entrou. Eu sinto muito, mas é a verdade. Eu fico triste, fico muito triste, porque eu quero ver as pessoas salvas, eu quero ver as pessoas bem, eu quero ver as igrejas bem, sendo pregando a verdade, porque isso denigre a mensagem, denigre a palavra de Deus. Eu fui citar isso para um denominacional, ele quase morre de rir, mas quase eu disse, meu Deus, onde que tem isso? Eu não vou dizer que foi o Lembrando que disse, jamais, que não foi o profeta que disse isso. Eu disse, onde é que ele encontrou isso? Eu disse, não, ele encontrou aí lendo um livro, não sei lá o que foi que ele leu, onde foi que ele leu, onde foi que espírito que entrou na mente do camarada, que de repente, eu disse, eu fiquei envergonhado, irmão. Eu jamais vou dizer que, não, foi lendo a mensagem do profeta, não foi, ele não encontrou isso na mensagem, ele não encontrou isso, ele encontrou da cabeça dele, das ideias dele, mas da Bíblia não, muito menos da mensagem. Porque, irmão Brana, se eu pegar aqui, não tem nem graça a gente pegar dezenas de milhares de vezes, irmão Brana, que o sangue é que salva, sem derramamento de... A Bíblia. Se não crê mais na mensagem, creu pelo menos na Bíblia, como Paulo disse, como Jesus disse. Se não crê em mim, creu pelo menos nas obras. Elas testificam do que eu sou verdadeiro, mas Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, que Bíblia esse povo crê? Esse povo crê, ó a Bíblia deles, ó. Ó a Bíblia. É o dinheiro, é. Ó a Bíblia, é o mamon, o Deus deles, é isso aqui, ó. Se enriqueceram com a mensagem, do profeta, né? Se enriqueceram com a mensagem. E hoje estão aí, cuspindo na mensagem, pisando na mensagem. Vai passar impune? Não passarão. É melhor que se arrependam, volte atrás. Se é que não querem ir para a perdição e para o julgamento, como condenados. Eu não conheço o coração de ninguém, não sei vida de ninguém. Oxalá se arrependesse o quanto antes e desse meia volta e chegasse publicamente. O desejo da gente é esse, né? Isso, o desejo irmão. é esse, né? Do seu coração, do meu coração. Eu não quero ver ninguém perdido. Eu não quero ver ninguém enganado. Até porque fere meu coração, porque eu tô vendo que o profeta não pode se defender,
Dizer, em nome do profeta, dizer que o sangue não salva, o profeta citou. E quando ainda é mais descancarado, dizer, não, o profeta errou. Ele disse que o profeta citou, ele está dizendo que o profeta citou que o sangue não salva. Mas quando o profeta disse que o sangue salva, o profeta errou. Foi. Ele tá certo. E o irmão Brana tá errado. Não, o irmão Brana, quando quis dizer que o sangue salvava, ele não quis dizer que salvava. Ele disse, e meu amigo, só tem uma maneira, é quando as pessoas não querem. Cristo falsificador. Não pode, é falsificador da palavra. Cristo não pode salvar aquele que não quer. Aquele que não crê, não tem como salvar mesmo. Mas aquele que quer, perdão só é perdão, salvação só é salvação para aquele que recebe como salvação e perdão. É claro que quem não quer, mas que eu recebi, eu disse, meu amigo, e eu? Que criei nesse sangue, eu que fui lavado nesse sangue, eu não fui salvo pelo sangue? Vai contar história para outro, para mim não. E aí, claro que não entrei em vídeos de briga de nenhum, porque Deus não discute, muito menos seus filhos. Viramos as costas e vamos falar para quem crê no Evangelho. Os tais terão o pago. E se alguém houver no meio deles que não crê nisso, saia disso, meu irmão. Saia disso. Como você sair da doutrina da Trindade, que é um engano, do batismo falso. Agora, porque estamos na mensagem, vamos também aceitar tudo que é ruim, tudo que é errado? Não, vamos ficar com a palavra, com o que é sagrado. A mensagem, que é a Bíblia revelada. Porque se não fizermos isso, não importa. Se saímos de uma denominação e caímos numa pior. Saímos da Assembleia de Deus, da Batista, da Madureira, sei lá o que for, da Deus é Amor, da Dia de Macedo, da Silas Malafaia, do catolicismo, para cair numa porra pior. Numa coisa muito pior. E aí, meu amigo, tenha paciência. Não é por aí. Não vamos aceitar de maneira nenhuma. Enquanto Deus der saúde, Deus nos der fôlego, nos der capacidade para vir aqui e poder ajudar as pessoas, irmão, nós vamos vir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E na Paraíba nós estamos dispostos a ajudar você que queira alguma coisa com Deus, com a palavra. Nós estamos à sua inteira disposição. É só ligar que a gente vai te ajudar. A gente quer ajudar você a sair da condição horrível desta falsificação das Escrituras. Agora, vamos finalizar aqui. Eu quero colocar que eu considero como o texto mais fora de contexto que Satanás tentou usar para derrubar Jesus Cristo. Quando disse aqui em Mateus capítulo... Nós temos o Salmo 91:11 que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então Satanás se aproveitou deste texto, como muitos usam o texto para fazer suas heresias, né, para aplicar de forma errada, interpretar errada, e deslocar a palavra, ou seja, trazer a palavra para um local, para um momento que não é para ser usada ali. Então o que Satanás fez? Satanás, conhecendo o Salmo 91, ele chegou para Jesus e disse, Mateus 4:6, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito. Aí ele vai lá para o Salmo 91:11, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Então veja só. Tá vendo? O que Satanás fez? Ele deslocou uma palavra de lá e aplicou ela má e interpretou. As três coisas ele fez aqui. Para quê? Para tentar pegar Jesus. Mas estava escrito, mas não se aplica agora dessa maneira, não. Por isso que o profeta disse, Deus não é nenhum palhaço para estar mostrando para as pessoas como se fosse assim um espetáculo. Bom, eu vou pular daqui. Ora, se Jesus Cristo quisesse pular, o próprio Deus estava ali, não sofreria nada. Mas ele não faz espetáculo público. E Deus nos mostrou que a gente não deve deslocar a palavra e aplicar ela de forma errada, interpretar errada. Então, a Bíblia está aqui? Está. Se houver ocasião em que Deus manda seus anjos para me guardar, para que eu não possa tropeçar em nenhuma pedra, vai acontecer? Sim, creio nas Escrituras. Agora, eu pegar essa Escritura para aplicar ela de forma errada e deslocar ela para um momento que não é adequado para aquilo, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Vai se jogar do precipício e morrer.
Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Tá Não tentando tentarás o Senhor teu Deus. A resposta de Jesus foi essa, o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não foi explicar para ele, olha, no Salmo 91, isso aqui tal. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que é que fazem essas pessoas? O Satanás aqui usou o texto fora de contexto. Ele tentou para pegar Jesus. O que é que eles estão fazendo? Esse grandão aí da Paraíba aí, que afirma que a salvação é por obras, familiar, tal, ele pegou o texto de Hebreus 11 para dizer que Esaú era salvo. Em que? Dizendo assim, pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú. E qual é o filho que nós não abençoamos, mesmo ele sendo ruim? Pois é. Isso significa salvação para ele? Não, mas ele recebeu as montanhas de Seir e ele foi abençoado por Isaac. Por esse texto, ele fez uma sofisma tão grande, falsificou e usou o texto fora do contexto para dizer que Esaú foi salvo através disto. Mas a Bíblia diz lá, não seja como nenhum fornicário e profano como Esaú. E até onde eu sei, nenhum fornicário e profano herda o reino de Deus. Então, por mais que um filho meu e seu seja ruim, mas nós podemos abençoar ele. Nós podemos deixar uma herança para ele? Podemos deixar ou não podemos? Podemos deixar uma herança para ele, sim. Certo? Isso não tem nada a ver com a alma, com a salvação. Mas usar o texto fora de contexto para aplicar a uma coisa que não deve ser usada, isso é um falsificador, gente. Nós não estamos aqui, como dizia o doutor Enéas, eu não classifico as pessoas de forma pessoal. Certo? Quando ele ia falar lá do Lula, que o cara fazia a pergunta, ele disse, você me obriga a classificar a pessoa de modo pessoal, que eu não gosto de fazer. Mas o que eu mostro é que esse cidadão não tem condições de reger um país. Ele estava dizendo. Então, da mesma forma, nós estamos classificando as pessoas de modo pessoal, mas de modo doutrinário. De ser um enganador, de usar o gogó para enganar as pessoas. E nós vamos ficar calados mediante tal infâmia? Não. Como verdadeiros filhos de Deus e sinceros que somos, na presença de Deus e com Deus, nós vamos denunciar. Denunciar o falso ensinamento, o falso espírito e o engano e os falsificadores da palavra. Irmão Fabrício. Bom, Bruna falou aberta, foi tão claro, né? Não desloque, não apliques mal, não interprete, né, a palavra de Deus. Se fizer isso, vai mudar todo o quadro, muda todo o sentido das escrituras. Porque o que fizeram os trinitarianos, né? Usaram Mateus 28:19 e criaram a aberração que criaram. Batismo, né? A nação evangélica toda sem ser batizada corretamente. E de doutrinas e mais doutrinas, né? E aí fica na questão da aceitação das pessoas, né? Porque eles se tornam... Tem uma para ler mais aí? Pronto, aí só está na tela o que você falou, né? Não interpreta a palavra, não desloque a palavra, né? E não aplique a palavra má. Para que as pessoas possam ver que o irmão Bruna falou isso na mensagem Cristo revelada em sua própria palavra. Pode continuar. Pois pronto, tá vendo aí? Tem mensagem aqui, as pampas, como diz o ditado aqui para nós, né? Agora, eu fico muito triste, porque, na verdade, nós não queríamos que, né, houvesse isso, nós queremos ganhar. Mas isso é uma maneira de pregar o evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fico triste por um lado, mas muito alegre por outro lado também, porque nós... estamos aqui para uma mão de ajuda, é Deus ajudando as tais. Agora, se Deus não pôde, né, convencer a Caim, penso que nós também não... os tais não poderemos mais convencê-los. Se Deus mesmo não pode convencê-los, né, o que nós estamos fazendo aqui, mas ajudou Abel, ajudou Sete. Eles viram qual era o padrão. Olha, Sete viu o que Abel tinha feito, né, e os demais começaram a adorar a Deus da maneira correta. Então, Caim não quis nada com Deus, embora disse, não, eu vou lá para a banda do Oriente e vou adorar a Deus mesmo assim. Camarada, o espírito caimita é assim, ele não quer saber se você está falando que ele está errado. Não, eles viram e se iram, ficam irados. Por certo, quando ouvirem essa live, como já ouviram outras, ficam saindo fumaça dos narizes. Mas, irmão, não me importa, Deus é o que está conosco, nada nos atingirá, nós estamos tentando ajudar as pessoas, nós estamos lá na praça, nas ruas, nas rádios, querendo ajudar as pessoas. Aí agora eu falo que os trinitarianos estão errados, os dualistas estão errados, esses não posso dizer não é para tocar não é para dizer que estão errados, não é para dizer. Então ouça então a live para você ver o que é condenar o pecado em suas raízes,
É só você ouvir para você saber se está errado. Você vai ficar no engano se quiser. O tal aí que me escuta, nos escuta e crê nessas doutrinas aí, João Pessoa, aqui do Norte, e outra aí do Pernambuco, sei Do lá onde que Gravatar também, Gravatar, do Gravatar, né? João Pessoa do Gravatar, aqui da região. Se você quiser crer, problema seu, meu amigo. Ninguém pode, ninguém, Deus, nem Deus vai poder te ajudar. Se você não quer ouvir, você não quer analisar a coisa às claras, aí por isso que tem um bando de herege aí, que já saiu da mensagem, dizendo que o profeta é falso. Eu digo, aí, o que é que tu tá ouvindo aí? Vocês levando uma heresias. E aí um deles aí que saiu, tá aí, nos grupos aí, né? Não vou nem citar nome, porque não merece ser citado o nome, daqui da cidade aqui de Souza. Fica aí, batendo com a linha nos dentes. Eu digo, aí, o que é que vocês estão fazendo com a mensagem, seu bando de heréticos, hereges? Vocês deviam criar vergonha e falar o que é correto. Já não basta os que tem por aí? Já não bastava os que apareceram? Agora esses pastores, irmão, eu fico assim. Esses mais velhos, esses se acham dono da verdade. Eu não, nós não achamos dono da verdade. Deus nos livre desse espírito. Nós somos Mas eles se tornam que nem uma, não é cooperativa não, sabe? É assim, é que nem um congresso, ali o Senado, eles defendendo as podridão do outro. Aí não pode falar não, sabe? Porque não pode, porque senão o outro toca fogo na palha no outro lá. Por isso que é tudo caladinho, rapaz. Tudo quietinho, porque se tocar... Olha, não toca não, telhado de vidro não pode tirar, quem tem telhado de vidro não pode tirar pedra no outro. Por isso que a gente vê dos pastores, porque era eles que deveriam estar fazendo isso. Eles não são os maiorais, não são os conhecidos do mundo, do Brasil. Diz que crê na mensagem, que são os grandes encontros, que são os grandes homens de Deus, que é onde vai, lota, junta gente, encontra isso, daquilo. Tudo pianinho, tudo caladinho, por quê? Porque cada um tem telhado de vidro, sabe? Aquele ali é junto, um é junto, a mulher viva é junto e diz que é pastor, outro ali tem problema de casamento e divórcio, o outro tem isso, o outro é doutrina, o outro é aquilo, outro compra e não paga, outro é mentiroso, outro é adúltero. Vai falar? Vamos ficar tudo caladinho, porque tá tudo entre nós aqui. Tudo quietinho, mas meu amigo, eita menino, no julgamento, Os lá não vai mofados estão passar... escondidos, hein? É? É os mofados escondidos. O cara tá junto ali e o outro tá com problema de divórcio, o outro tá com problema... Aí não, então deixa tudo quieto aqui. Você vê que eu vou falar isso pra o camarada não responde nada. Eu tenho um contato de uns aqui. Rapaz, esse cabra... Rapaz, não, mano, não é comigo, né? Não é comigo, não vou deixar ele. Por quê? É telhado de vidro. Mas quem não tem compromisso com um homem que nem eu e o senhor, meu amigo, o compromisso é com Deus. Tomara que Deus levantasse mais homens assim, para falar a verdade. Agora a gente vê os pregadores tão xoxuzinho, pregando uma coisinha. Cria sangue na cara, irmão. Vamos pregar a verdade. A mensagem sempre combateu o erro. O profeta viveu a vida toda pregando contra doutrinas falsas. Ele nunca alisou doutrinas falsas nem pecado de ninguém. Você é meu irmão. Ele andou com muito tempo com a denominação evangélica completa, né? Mas eu não posso dizer a verdade para eles. Tenho que dizer a verdade para eles. É assim. Vou comprometer a palavra por afeto, porque é meu pastor. É meu irmão. Mas que coisa vergonhosa, irmão. Vamos finalizar, né? Vamos finalizar. Pois é isso que nós queremos, que nós trouxemos para vocês aqui. Tenha cuidado com os falsificadores da palavra. Essas pessoas estão usando o texto fora de contexto, né? Os mercadores da fé, que nada mais eles fazem o seguinte, esses homens... Eles usam passagens bíblicas fora do contexto, enganando almas inocentes. Preste atenção, para enganar você. São enganadores, mercenários e lobos. Amam a fama e tratam as pessoas como número. Estão tratando você como número. Porque o rebanho de Deus, ele tem qualidade, ele não tem quantidade. E o que eles querem é tratar você como número para poder financiar eles aqui, ó, através de dinheiro. Simplesmente isto.
Eu disse para uma pessoa, se você me der 100 cavalos desse que nós temos aqui, esses cavalos normal que nós temos, e colocar diante de mim 100 cavalos desses, e colocar do outro lado um puro sangue e mandar eu escolher, eu escolho o puro sangue. Verdade. O puro sangue vale mais do que os 100, dá menos despesa do que ele, e é a raça pura, certo? Então Pode Deus reproduzir, né, irmão? Pode reproduzir Isso, posso outras reproduzir raça pura. outras raças puras e tem mais valor do que os 100. Então Deus também é assim. Deus não vê quantidade, multidões, números, não. Deus vê qualidade. Porque se eu fosse sustentar 100 cavalos, haja terra, viu? E eu ia sofrer bastante. Mas para sustentar um só, valioso, vale a pena. Se Deus fosse sustentar essas cojas tudo que estão aí, ia dar trabalho para Deus. Esses falsificadores que estão aí tudo. Mas Deus tem os seus, pouquinho, mas tem qualidade. São puro sangue, são de raça pura. Vieram diretamente da mente de Deus e vão voltar para lá, vão voltar para Deus novamente. Então espero que te ajude, essas lives te ajude a você que está dentro de um local desse, saia imediatamente, porque senão você vai servir como estopa para o fogo. Pode ter certeza. Ah não, mas o homem tem 40 anos, tem 50 anos, não importa. Está fora da palavra, é falso, é enganador. Vai levar você à perdição. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesta live, no dia 5/1/2024. E para você que está chegando agora, que não ouviu, um bom ano novo para você, que Deus te abençoe grandemente e até a próxima live. Irmão Fabrício. Minhas palavras, faço das minhas palavras suas palavras, irmão, que desejo, né, um 24 para todos nós abençoado, na presença de Deus, que Deus continue abençoando cada um, e que esses nossos amigos aí do contato do Facebook, do YouTube, que ouvirão, sejam corajosos, né, que Deus possa colocar coragem no coração dessas pessoas, para que ele vá até esses homens, diga a verdade para eles. Se eles não quiserem mudar, olha, diga, olha pastor, até aqui andamos, mas daqui para frente vou ficar com quem crê na Bíblia. É o nosso convite. Fique com quem crê na Bíblia, meu irmão. Fique ao lado de quem crê nas Escrituras, porque fazendo isso, você será salvo. Será uma bênção para você e para toda a sua família, porque você vai levar o Evangelho puro para a sua família, para os seus queridos. Não é isso, irmão? Então, só nos resta terminar orando, né, irmão Gutenberg? Orando. Amém. Termina orando. Pode terminar. Senhor Jesus, Pai Celestial, amém. Queremos te agradecer, Senhor, por esta grandíssima oportunidade que o Senhor nos concede de vir aqui. O meu irmão Gutenberg, lá em Pedra Branca, e nós aqui em Souza, amém, Senhor, servindo de bênção, de vasos de bênção, de valor nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa ajudar a mais alguém a se desvencilhar desses espíritos errados e amém, terem Jesus, coragem para servir ao Senhor, meu Deus. Pai, ajuda cada um de nós. Pedimos pela revelação, pela cura, pela salvação de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, os contatos que nem muitas vezes conhecemos, mas estão nos Facebook. Pai, ajuda cada um. Que haja uma grande revolução mesmo, Pai. Que as pessoas se revolucionem para crer na Tua palavra. Se despertem, se levantem e digam, eu vou ficar com a palavra de Deus e vou ficar com quem crê na Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Abençoa cada um de nós, nos ajude. Pedimos as bênçãos do Senhor, já te agradecemos por isso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente a todos. Shalom. Shalom a todos. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Amém. Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo. Todas as quintas às 19 horas.